Será que toda história tem um ponto de virada? Qual você acha que é o ponto de virada da história do filho pródigo? Talvez nós pensemos que seja ali, no chiqueiro. Ele está lá, entre os porcos, faminto, desesperado, desamparado, e então o filho pródigo finalmente elabora um plano. O texto diz: Então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me apenas como um dos seus trabalhadores. Lucas 15, 17 a 19. É comum nós ouvirmos explicações que colocam exatamente esse momento como ponto de virada para o filho pródigo. Só que eu não tenho tanta certeza. Me parece muito mais que o pródigo verdadeiramente está voltando ao pai por intenções meio escusas. Porque na verdade a chance de um pródigo voltar para o pai de forma genuína é tão provável quanto uma ovelha perdida trotando de volta para o curral. Não. O versículo 17 descreve o tipo de virada que acontece lá na terra distante. A expressão é, ele caiu em si. O que isso quer dizer? Que é em si mesmo que ele está pensando. E seu pedido de desculpas no verso 18 é, na verdade, um famoso pedido de desculpas que acontece lá no Antigo Testamento. Muitos dos ouvintes de Jesus aqui já teriam se lembrado disso na hora que Jesus está contando. Alguém famoso na história dos hebreus disse exatamente, pequei contra o céu e contra ti. Sabe quem foi? O faraó. Quando o faraó estava lá com sérios problemas, com pragas caindo sobre a sua cabeça, ele também caiu em si e disse a Moisés, pequei contra o céu e contra ti. Está lá em Êxodo capítulo 10, verso 16. Céu aqui é apenas uma maneira comum dos hebreus evitarem dizer o nome do Senhor. Só que é claro que o arrependimento, entre aspas aqui, do faraó, durou apenas uma questão de horas. Assim, aqui na terra distante, o pródigo elabora um plano no chiqueiro para imitar um pouco do arrependimento do faraó. E não para que ele possa ser restaurado ao relacionamento como filho, junto ao seu pai. Não. Ao invés disso, o pródigo faz uma solicitação de emprego. Esse pecador resolve se transformar num escravo. Essa é a única mudança que acontece de fato ali naquele chiqueiro. E é a única mudança que talvez aconteça quando muitas das igrejas pregam esse arrependimento no chiqueiro. Muitos pródigos resolvem tentar se limpar seus atos e fazer justamente aquilo que escravos fazem, se auto-justificar. Desistir da terra distante e trocá-la por um pouco de trabalho duro no campo para buscar o respeito e a aceitação do pai. Eles deixam o chiqueiro, mas entram diretamente no aposento dos escravos. Mas não é isso que o pai quer. Ali mesmo, na metade do verso 20, nós vemos o verdadeiro ponto de virada da história. Vinha ele, o pródigo, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho começou a dizer ao pai, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Lucas 15, 20 a 24. Antes que o pai tenha ouvido uma palavra desse pecador, ele saiu pela porta, pela frente, e sufocou seu menino miserável com beijos. Antes que ele tenha ouvido uma só palavra. E você notou como é que o pai corta a fala do seu filho bem no meio, ali no final do versículo 21? O filho estava prestes a fazer o seu pedido de emprego. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Só que o pai não permite que nada disso seja dito. Ele já emenda logo um tragam depressa a melhor roupa. Eis o que traz esse pecador para casa. Não é o plano elaborado ali no meio do chiqueiro. Não é o seu discurso lamentável de faraó. Não é a sua aplicação para o emprego na casa do pai. Aqui está o que exatamente traz esse pecador para casa. O pai. Assim como o pastor carrega a ovelha perdida em seus ombros e caminha para casa. Assim como a mulher encontra a moeda perdida e celebra. Assim o pai reconcilia o seu filho, ainda fedendo a porco. Cheio de compaixão, ele corre para o seu filho. É interessante que homens dignos, lá na época do Oriente Médio, não correm
Por quê? Porque eles vestem uma roupa meio parecida com um vestido hoje, dos tempos modernos. Isso atrapalha a correria, deixa eles meio que desengonçados. Então eles teriam que meio que amarrar as vestes ali na sua cintura, ficaria uma coisa completamente esquisita, eles ficariam de fato ridículos. Só que esse pai aqui simplesmente não se importa de parecer indigno e desprovido de qualquer senso estético. Na verdade, ele até parece maternal, envolto nas suas vestes e correndo, abraçando, beijando o filho. E ele veste esse menino com a melhor roupa disponível, que na verdade é a sua própria roupa. Ele coloca um anel no dedo como sinal de autoridade, coloca sandálias nos pés, diferenciando seu filho dos outros servos. E então ele manda matar um bezerro gordo, um animal que alimentaria um pequeno vilarejo. E o pai convida publicamente, onerosamente e alegremente esse pecador de volta ao coração da família. O mundo só sabe como transformar os pecadores em escravos, mas esse homem transforma os pecadores em filhos. Como dirá o servo no versículo 27, o pai finalmente o tem de volta, são e salvo. A propósito, essa expressão é uma bela tradução amplificada de uma única palavra grega que significa seguro, saudável e inteiro. Esse é o sentido de são e salvo. A verdadeira liberdade não foi encontrada lá na terra distante que tanto promete e nada entrega. E a verdadeira mudança não veio dos planejamentos ali do chiqueiro. Aqui está onde é encontrada a liberdade e a mudança. No abraço e na generosidade desse pai. Existe um tipo de falsa humildade necessária para um discurso lamentável como esse do rapaz. É uma espécie de desvalorização, de autodepreciação de si mesmo, na qual você ainda está em posse de um si mesmo. É um tipo de humildade completamente diferente. Quando aquele que foi tão mortalmente ofendido cai no seu pescoço e começa a te beijar. Quando ele o acolhe, o celebra e o esbanja com tanta benevolência merecida. O verdadeiro arrependimento acontece quando o pecador, ainda cheirando mal de porcos, despenca nos braços desse pai. Sem dúvidas, na manhã seguinte, esse pecador acordaria e se lembraria do seu passado atribulado, a vida desordenada, a vergonhosa imundícia ali naquele ponto mais baixo da sua vida entre os porcos. Mas ele se levanta na casa do pai, no manto do pai, no amor do pai. O seu pecado não foi mais forte do que o perdão desse pai. Nada pode separá-lo do amor desse homem que recebe os pecadores e come com eles. Com esse pai, o filho pode ter certeza que para sempre está são e salvo.